como que a gente prende o pezinho aqui na perna? Ó, tô com a perninha aqui, vou passar um pouco de cola aqui, ó. Não precisa passar muito não, é só no meinho mesmo, tá? Posiciona o pé na mesma direção do outro. Quiser usar uma linha aqui da base de corte como referência, pode usar. Quiser fazer o pezinho um pouquinho mais abertinho, pode fazer, não tem problema. Colou aqui, ó, espera secar. Tem a marca no molde, tem o gabarito de onde vocês vão colar esse pezinho, tá? Vocês vão centralizar, tem um círculo que vocês vão riscar aqui antes de costurar o pé. Depois de cheio, esse círculo abre, tá? Então, vocês centralizem ele no meio certinho aqui do círculo e colam o pezinho. E o outro, vocês colam na mesma direção do primeiro que vocês colaram, tá? Ó. E aí, ó, o que nós vamos fazer? Aqui eu também tenho 4 pernas de linha, tá? Eu acabei de colocar uma linha nova aqui e eu tenho uma argolinha aqui, ó. Porque eu dobrei ao meio e dobrei de novo, então ela ficou com uma argolinha aqui. É esse pé aqui, ó. Eu gosto de começar a costura por dentro, porque às vezes o acabamento não fica bom, pelo menos aqui por dentro a gente esconde, ó. Bem rente aos pontos que a gente deu aqui, ó, pra fechar essa perninha, eu vou pegar bem aqui na costura central, ó. É bem pequenininho esse ponto, tá? Ó. Vamos prender essa linha aqui, ó. Tá presa a linha aqui. Aí, é ponto invisível, gente. Um no pé, um na perna. Um no pé, um na perna. E a gente vai fazendo esse sobe e desce aqui, ó. Por isso que tem que ser uma linha bem resistente, ó. Vou pegar bem rente aqui a perna. Vou pegar um pontinho aqui, ó. Tá vendo? Um pontinho aqui. Saio aqui. Subo aqui, ó, na mesma direção da linha, tá? Ó, na mesma direção da linha, eu pego um belisquinho aqui, ó, na perna, tá vendo? Ó, e pego um belisquinho no pé, e isso eu vou fazendo em toda a volta pra prender esse pezinho aqui. Fez aí uns 5, 6 pontinhos. O que a gente vai fazer? Nós já vamos começar a puxar isso aqui pra ir firmando o pé, ó. Então, vai ficar assim, certo? Aí, ó, porque tem que ser uma linha bem resistente. Vocês vão puxar isso daqui, tá? Puxou, continua a costura. Isso é pra gente fixar bem o pezinho aqui na perna. Só a cola não é o suficiente. Esse pé vai ficar frouxo, o boneco não vai parar em pé, tá? Dei uns pontinhos, vai puxando ali. O último ponto, que é exatamente onde eu comecei. Ó, dá um ponto aqui, foi exatamente onde eu comecei. Se eu achar que tem necessidade, eu vou passar mais uma vez essa costura. Se não tiver necessidade, não tem problema. Vocês percebem, porque às vezes um pé fica mais alto que o outro, vocês percebem, tá? Então, ó, feito isso, o que eu gosto de fazer para reforçar aqui, ó? Eu terminei aqui, eu volto um pontinho, ó. Eu tô indo a costura daqui pra lá, certo? Então, eu vou voltar um pontinho aqui, ó. Novamente, eu pego aqui no pé, isso aqui é a costura de arremate, ó. Eu pego aqui no pé, volto um pontinho aqui, puxo novamente, trago a linha aqui pra cima e prendo, ó, pra ela não me atrapalhar. Passo novamente um pontinho ao contrário, ou seja, no sentido que a gente iniciou a costura. Por quê? Porque aí fica um ponto na contramão e esse ponto finaliza bem, fica bem firme aqui, ó. Aí dei um nó que chegou a arrebentar a linha, ó, tá vendo? Mas vocês têm que tomar cuidado pra não fazer isso. Põe força, mas não muito, porque senão vocês arrebentam a linha e aí fica ruim o trabalho. Ó, saio aqui em algum lugar, cortei, tá pronto, certo? Ó, pezinho pregado aqui.
aqui eu não coloquei nenhum tipo de acabamento, porque a Eva e o Adão, eles estão descalços, tá bom? Mas, se vocês quiserem, vocês cortem uma tira bem fininha, tipo uns 3 milímetros, alguma coisa assim. Comecem a colar aqui no meio, aqui do meio para frente, ó, tá vendo? De trás para frente, ó. Vocês vêm colando assim, ó, pra fazer um acabamento bonitinho aqui e termina colando com a pontinha que vocês vão recortar virada para trás, tá? Ó, vocês podem fazer esse tipo de acabamento aqui, não tem problema, fica bonitinho. Tá bom? Lembrando, eu não vou fazer, mas vocês podem fazer, porque isso daqui é opcional, tá? Caso contrário, o pezinho vai ficar com o acabamento dessa forma aqui. Ou assim, ou assim. Se vocês optarem por colocar a tirinha, que seja uma tirinha bem fininha mesmo, para não dar muito, para não chamar muita atenção, ok? Os bracinhos, nós vamos afundar os dedinhos, igual nós afundamos os dedinhos do pé. E nós só vamos colar os bracinhos aqui, dessa forma aqui, ó, depois que a gente colocar a cabeça, porque aí fica mais fácil pra gente segurar, tá bom? Agora, nós vamos colocar a cabeça no corpo. Ah, Lu, mas não colocou os olhos ainda. Exatamente. A cabeça a gente encaixa no corpo antes de colocar os olhos. Por quê? Porque se a gente chegar aqui agora e fazer o afundamento dos olhos antes de colocar a cabeça no corpinho, o que vai acontecer? Aqui ele vai gerar uma resistência nessa parte aqui do meio, que é exatamente onde vai passar o pescoço, e vai ficar muito difícil encaixar esse pescoço. E vejam, eu fiz essa parte aqui, ó, bem longa, que é justamente para não precisar colocar arame, tá? Não quero colocar arame aqui, não gosto, acho perigoso, porque se o boneco, sei lá, rasga, quebra de alguma forma, esse arame ou um pauzinho, o pauzinho pode mofar, o arame pode escapar, pode machucar alguém. Então, eu fiz bem longo o pescoço, que é justamente para ele caber bem aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar, ó, tomem cuidado de colocar o pescoço virado pro lado certo. Não vai colocar o pescoço assim, senão você faz um curupira. Tá bom? Ó. Então, pega o boneco aqui, posiciona bem no meio aqui. Aqui a gente sabe onde é o meio, porque tem um queixinho, certo? Então, ó, nós vamos posicionar bem no meio. Com a caneta fantasminha, nós vamos fazer uma marquinha aqui e uma aqui, tá? Se eu fizer um corte muito aqui em cima, esse pescoço quase não vai encaixar aqui vai encaixar tipo uns 2 centímetros só. E eu quero que esse pescoço encaixe o máximo possível aqui dentro dessa cabeça. Então, ó, aqui não ficou muito no meio, porque eu tô gravando, então às vezes eu acabo não vendo direito aonde que eu tô marcando, tá, ó. Então, aqui, ó. Agora sim, tá bem no meinho aqui do pescoço. O que eu vou fazer? Então, vocês marquem mais ou menos 2 centímetros daqui da linha da costura pra cima, e é onde vocês vão fazer o corte aqui. Eu já tenho isso mais ou menos automático na minha mente. Então, eu preciso saber a distância do corte e a altura. Aí, eu vou vir aqui, ó, com uma tesoura pequena e vou fazer um corte aqui, ó, de uma linha a outra. Tá, ó, fiz o corte, vou colocar o meu dedo aqui, ó, pra já abrir um espaço aqui. Nesse momento, se vocês precisarem fazer qualquer arranjo aqui para deixar essa cabeça bem redondinha, vocês podem fazer por essa abertura. E vou encaixar o meu pescoço aqui, ó. Olha, que fácil. Só que eu ainda vou precisar encaixar um pouquinho mais, porque se eu deixar assim, gente, ela vai ficar muito pescoçuda. Também não quero deixar ela sem pescoço. Então, se eu precisar, eu pego uma tesoura sem corte, tá? Uma tesoura que o corte não esteja muito bem. Eu vou até tirar um pouquinho aqui para vocês verem que é possível fazer isso. Vocês prendam aqui assim, ó, no pescoço e empurra, porque dá certinho, tá? Ó. Aí você vai olhar, ó, tá pescoçuda, tá vendo? Vamos encaixar mais um pouquinho. Ó, encaixou.
Desse tamanho aqui, tá bom, porque eu vejo aproximadamente 1 centímetro do pescoço aqui, mas como eu vou passar um ponto invisível aqui, igual eu passei aqui, para esse pescoço ficar bem firme nessa cabeça, então não tem problema, porque a hora que eu puxar, o pescoço acaba entrando mais um pouquinho, tá, ó. Aí, nós vamos pegar aquela linha bem reforçada, nem sei se essa daqui vai ser suficiente, então vou pegar outra. Ó, quando eu falo que eu peguei um pedação de linha para ficar com 4 perninhas, ó, eu peguei um pedaço bem grande de linha, juntei as duas pontas, a linha já diminuiu o tamanho. Aí, eu vou pegar, ficou novamente com 2 pontas, vou juntar novamente as 2 pontas, ó, com isso eu fico com uma linha menor, mais reforçada e acabo ficando com 4 pernas de linha, tá? Porque eu fiz uma dobra, depois eu dobrei de novo, cortei a pontinha aqui, ó, venho e passo aqui dentro da agulha. Ó, passei dentro da agulha, fiquei com uma argolona aqui, ó. Essa argolona eu vou passar aqui, ó, vou prender essa linha aqui, fazer um pontinho de segurança aqui, ó, prendi a linha aqui. E novamente agora eu vou fazer igual eu fiz lá no pezinho, uma na cabeça, uma no pescoço, ó, uma na cabeça. Essa minha agulha tá muito grande, muito grossa. Uma na cabeça e uma no pescoço. Aqui o ponto não precisa ser muito pequenininho, não, tá? Ó, altura de um ponto caseado, cabeça, sai aqui, ó, no primeiro ponto e puxa. Vocês podem ir puxando também, conforme vocês vão fazendo os pontinhos, ó. Puxei, agora aqui eu vou dar um outro pontinho de segurança para prender essa linha aqui. Eu dou 2 nozinhos. Enfio a agulha aqui e saio em algum lugar. Esse pescoço tá tão preso aqui, ó, tá vendo? Que ninguém arranca essa boneca daqui. Ninguém arranca esse pescoço dessa cabeça. E agora sim, nós vamos fazer as marcações dos olhos para poder fazer o afundamento, tá bom?